Muito bem, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, mais uma aula sobre o tema que nós temos estudado, eventualmente, que é 9 marcas de uma igreja saudável. Nós estamos estudando a aula sobre membresia, que é a aula número 8, a marca número 6, tá? Da nossa revista, desse material. Você acompanhou aí a aula passada, que nós falamos um pouco, né? Falamos um pouco da introdução, da importância do que é ser membro de uma igreja. Algo que é tão desprezado nos dias de hoje, tá bom? Então hoje vamos estar falando com um pouco mais clareza sobre esse assunto, mostrando que ser membro de uma igreja é algo bíblico, apesar de muitos hoje dizer que essa questão não é tão relevante, não é bíblica. Eu posso ser crente sem estar em uma igreja, sem pertencer a uma determinada igreja local. Eu sou de Jesus e pronto, acabou. Ou eu sou de todas as igrejas. Então essa filosofia tem crescido muito, tem sido uma filosofia muito perigosa, porque tem arrebanhado muitas pessoas e tem feito pessoas deixarem a igreja, não estar ligado a uma igreja, não estar frequentando os cultos nas igrejas, né? Então eles procuram viver a sua vida lá no seu cantinho, tá? Lá no seu recanto, da sua maneira, sem ter compromisso formal com alguma igreja local. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que temos que ter realmente compromisso. Na aula passada eu encerrei falando um texto de Hebreus que fala: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então já na época do Novo Testamento, bem no início da igreja, já havia esse problema na igreja lá de Jerusalém, algumas daquelas igrejas ali próximas do mundo antigo, tá? Então vamos orar agora ao Senhor, pedir a sua direção para a nossa vida, depois estaremos dando continuidade à nossa aula. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esse instante, por esse momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos falado aos nossos corações. Abençoa, Pai, a nossa vida, a nossa igreja. Cuida, Pai, de cada um de nós, que possamos sempre, sempre louvar a Ti de todo o nosso coração. Ó Deus, que possamos, Pai, ser crentes fiéis, crentes de uma igreja saudável, crentes que realmente buscam e exaltam ao Senhor, ó Pai. Vem estar com a tua igreja hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou ler o texto para vocês de Atos capítulo 2, versículo 41 a 42, tá? Atos 2, 41 e 42. Eu vou ler, vai aparecer na tela aí para vocês esse texto, tá? Vocês poderão assim acompanhar na sua Bíblia. Diz o seguinte: desse modo, os que acolheram sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Então, ou seja, num dia só, a igreja recebeu como membros da sua igreja, como pessoas participantes da igreja de Jerusalém, mais de quase 3.000 pessoas. Olha só que bênção, né? Imagina nós conseguimos num dia só 3.000 pessoas. Não vai nem uma, vai ser algo maravilhoso. E outra coisa importante, nós não teremos templo para atender todos, porque teremos que fazer diversos cultos durante o dia, na semana, porque são muitas pessoas. 3.000 pessoas, é muita gente. Nosso templo não comporta tudo isso, né? E diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles estavam juntos, tinham tudo em comum, estavam unidos e tudo mais. Então, nós vemos que, é claro, talvez, que não havia, como há hoje, nos nossos dias, essa ideia de hall de membros. Não havia, talvez, naquela época, um hall, um livro, onde escrevia o nome de cada pessoa que era batizado, que era membro daquela igreja. Isso é algo mais dos tempos mais recentes. Mas havia esse conceito realmente de pessoas que pertenciam à igreja ou não pertenciam à igreja, né, que eram realmente membros da igreja. Ser membro da igreja é muito mais do que ter seu nome escrito no hall de membros. Saiba disso, meu irmão. Ser membro de uma igreja é muito mais do que apenas ter o nome escrito num livro lá na igreja, num livro de registro de membros.
Isso não garante ninguém. Isso não torna ninguém um cristão. Isso não torna uma pessoa evangélica. Ter uma carteirinha da igreja, da qual ele faz parte e tudo mais. Não. Frequentar a igreja A, B ou C. Isso não torna ninguém cristão. Nos tornamos cristãos a partir do momento que nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador de todo o nosso coração. Não da boca para fora, mas do coração. Quando nós experimentamos um novo nascimento em Cristo Jesus. Assim nós, com certeza, seremos aí novas criaturas, né? Nascemos de novo e assim nós pertencemos à Igreja de Deus, tá? O autor colocou aqui uma frase, né, que Jonathan Leeman, ele escreveu algo muito importante. Diz o seguinte: a membresia da igreja é uma aliança de união entre uma igreja específica e um crente. Uma aliança que consiste na confirmação de que a igreja faz da profissão de fé no evangelho por parte do crente, na promessa da igreja de oferecer supervisão ao crente, e na promessa do crente de se reunir como igreja e de se submeter à sua supervisão. Olha só que ele fala aqui alguns pontos importantes nessa frase, que ele resume o que é ser membro de uma igreja, né? Membro de uma igreja é uma aliança de união entre uma igreja específica e um crente. Então, ou seja, ser membro é algo muito sério. Aqui diz, é uma aliança, uma união entre uma igreja e uma pessoa que diz ter fé em Jesus. É uma aliança que é feita entre ambos. Uma aliança, além da pessoa que se tornou membro, de ser fiel ao Senhor, à sua palavra, obedecendo os regimentos, os estatutos que aquela igreja assim tem, né? E tendo o compromisso de ser assíduo nos seus cultos, nas suas programações e se colocar à disposição. Então é uma união específica, é uma união firme com cada um, tá? Então eu vou falar um pouco mais desta definição. Vamos aí, a revista nos dá um ponto que o autor coloca, vamos desempacotar essa definição. Está lá na página 54, está lá na parte C dessa página, tá bom? Vamos desempactar essa afirmação. Então ele dá aqui, ele aborda cada um desses tópicos dessa frase importante que Jonathan Leeman define sobre o que é ser membro de uma igreja. Qual que é a definição que o autor coloca aqui? Primeiro, aliança. O que seria aliança? É um acordo solene entre o cristão e uma igreja local. Tá? Então, quando eu me batizo, quando eu desejo me tornar membro de uma igreja, talvez de repente eu peço uma carta de transferência para aquela igreja, eu tento me ligar àquela igreja, eu faço um acordo, né? É um pacto que eu faço, uma aliança que eu faço entre a minha pessoa e os demais irmãos. Estamos ali juntos, unidos, vamos trabalhar juntos, servindo ao Senhor, tá? Segundo, confirmação. A igreja, por meio do batismo e da ceia, confirma a profissão de fé dos seus membros, né? Então a igreja, ela reconhece, a igreja, ela tem o poder, né, dado por Deus para reconhecer aqueles que pertencem a Cristo ou não. Tanto é que quando a pessoa é batizada, ela passa por um discipulado, passa por um preparo, é a igreja que vai dar o aval. Se ele pode, está apto ou não a ser batizado, a igreja o reconhece. Então, quando acontece o batismo, você está batizando, se comprometendo com Deus e com a igreja que você faz parte, que é a sua família espiritual, né? Falando um pouco mais de confirmação, nós temos um texto da qual Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele texto, Jesus dá autoridade à igreja. Se você olhar bem aquele texto, ele vai dar autoridade para a igreja. Vamos ler então esse texto, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, diz assim: e digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, aqui fala, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então, ou seja, a igreja ela tem a autoridade do Senhor de reconhecer, de confirmar e de realmente abençoar aqueles irmãos. Então, tanto de batizar quanto ordenar pessoas, né, receber pessoas como para serem líderes na igreja, seja como oficial de uma igreja, pastor, presbítero, diácono, seja líder do Ministério do Louvor, seja qual for o ministério, nós temos que entender que realmente a igreja tem autoridade. Então, ou seja, estar ligado a uma igreja envolve confirmação que parte de uma igreja local, né? Outra, supervisão. Os pastores e os membros buscam ensinar, exortar, admoestar cada crente para que ele persevere na fé. Então, ou seja, os líderes da igreja, não só o pastor, mas os líderes da igreja, trabalham o quê? Para ensinar, para exortar, para admoestar, né? Cada um, para que o crente possa ser firme, perseverante na fé. Como é que eu consigo ser perseverante, como está lá em Atos 2, o texto que nós lemos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Como é que eu posso ser perseverante? Somente, realmente, crendo e buscando e sendo fiel e estando ligado a uma igreja local. E o ponto D, que é reunir e se submeter. O crente promete não deixar de congregar e viver a sua vida de discipulado a Cristo, debaixo do ensino daqueles discípulos. Então, ou seja, a Bíblia nos alerta, eu li o texto na aula passada para vocês, não deixando de congregar como é costume de alguns. Muitos, assim, vivem dessa maneira. Ou vão à igreja quando sente necessidade, ou quando talvez sobra um tempo e tudo mais. Não é isso, a igreja tem que ser prioridade em nossas vidas. Nós não podemos estar 100% lá. Nós retomamos o culto hoje, o culto presencial. Nossa capacidade lá são 21 pessoas e não podemos, e claro que não podemos receber todo mundo de uma vez só. Se um dia vir todo mundo da igreja, nós temos que fazer 2 cultos, talvez. Mas nós temos o nosso compromisso com Deus. Por mais que eu não possa estar lá, mas já está passando ao vivo, eu estou assistindo também, ligado realmente aos demais irmãos, né, se submetendo àquele corpo, né, na qual eu realmente estou ali servindo ao Senhor juntamente com os demais irmãos, né? E reunir e se submeter. O crente promete não deixar de congregar e viver a sua vida de discipulado a Cristo debaixo do ensino daqueles discípulos, né? Então, o crente promete não deixar de congregar, como é costume de alguns, e vive a sua vida de discipulado debaixo do ensino dos demais irmãos. Então, ele realmente aprende com os demais irmãos, seja na escola bíblica, seja através da pregação, ou talvez de experiências pessoais que nós ali aprendemos, testemunhos, talvez algum irmão compartilhando algo que Deus fez na sua vida, alguma experiência que ele teve. Nós aprendemos e crescemos assim, espiritualmente. Tá bom? Então são essa frase aí sendo, vamos dizer assim, desempacotada, né? Essa definição. Ser membro da igreja é ter aliança. Ser membro da igreja é receber uma confirmação de uma igreja local. Ser membro de uma igreja é ter supervisão daquela igreja. Ser membro de uma igreja é se reunir e submeter. Hoje é muito comum as pessoas muitas vezes trocarem de igreja, sair de uma igreja, vai frequentar uma outra, ou muda para uma outra cidade, para um outro bairro, para uma região distante, ou talvez ele encontrou uma igreja que se encaixe melhor na sua forma, na sua cosmovisão. A pessoa simplesmente sai daqui, vai lá e pronto, acabou, começa lá, e o pastor lá nem quer saber de onde ele foi, alguma referência dele. Antigamente, e nós continuamos tendo essa prática, claro, mas hoje talvez pouco usual na igreja, que é realmente da carta de transferência. Então o crente sai da nossa igreja, por exemplo, para uma outra igreja, a igreja lá solicita a carta dele. E se ele tiver algum problema, seja disciplinar, né, seja o que for, doutrinário, a igreja vai alertar aquela igreja: olha, esse irmão tem um problema assim nessa área, está sendo tratado dessa área, assim por diante, ou aquele irmão pode ter sido excluído do rol de membros, devido por algum escândalo, alguma coisa desagradável, né, talvez por rebeldia, por não querer ouvir a sua igreja local. Então a igreja local,
É um local da qual nós crescemos e aprendemos, da qual nós somos aperfeiçoados. Ninguém ali na igreja local é perfeito. A igreja local não é perfeita. Tem muito crente procurando a igreja perfeita. Não vai achar nunca. Só vai achar no céu. Porque lá está aqueles que foram salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que estão glorificados. Que realmente estão sem o pecado, porque lá no céu não entra pecado. Talvez ele vai encontrar só lá essa igreja. Enquanto estiver aqui na terra, a igreja local será composta por pessoas pecadoras, sujeitas a erros, a falhas, e nós temos que, acima de tudo, buscar ter maturidade para superar esse momento quando assim acontecer alguma falha de algum irmão. E o segundo ponto que o autor coloca aqui, dizendo que é bíblico. Ele coloca uma pergunta: é bíblico? Ser membro de uma igreja é bíblico? Tem pessoas que questionam isso. Mas Atos 2, 41 e 42 mostra realmente que os que iam sendo salvos eram ligados àquela igreja ali. Então Deus assim fez. Depois o autor daqui, vários exemplos. Ele fala assim: primeiro, Deus sempre buscou demarcar uma clara diferença entre seu povo e o mundo. A igreja existe realmente para demarcar que você faz parte do reino de Deus. Que você não pertence mais a esse mundo. Tem um hino que nós cantamos, muito bonito, que fala: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Por quê? Porque nós somos forasteiros. Nós somos como se fossem imigrantes. Como se fossem pessoas estranhas a essa sociedade corrompida e sem Deus. Então nós somos assim. Então Deus sempre demarcou o povo que lhe pertence e o povo que não lhe pertence. Não existe meio termo. Ou eu realmente pertenço ao povo que está caminhando para a Canaã celestial, ou não pertenço. Ou é sim ou é não. Não tem meio termo. Não existe meio crente. Eu sou meio crente, pastor. Não existe isso. Você é membro daquela igreja? Pastor, eu sou, mas eu não vou muito lá, não. Qual é o compromisso que você tem com a sua igreja? Você deve amar a sua igreja. Você deve orar pela sua igreja. Você deve orar pelo pastor, como eu que estou pastoreando lá hoje, ou seja, quem for que esteja pastoreando. Você tem que orar não só pelos enfermos que estão passando por necessidades difíceis, que requer atenção, mas orar pela sua igreja. Eu lembro que quando me converti a Cristo, eu era da igreja metodista, era uma congregação da igreja de Santa Amaro, havia um irmão chamado José Eleutério, não esqueço até hoje. Aquele irmão foi um herói na fé. Aquele irmão, ele chegava todos os domingos, antes de começar o culto, ele se ajoelhava lá no altar. No pé do púlpito, imagina só, no pé do púlpito ele se ajoelhava. E ali orava pela pregação, ali orava pelos irmãos, para que Deus perdoasse os pecados, para que Deus transformasse vidas. E aquela igreja hoje, eu voltei lá um tempo atrás, ela era uma igreja pequena, muito pequena. Depois de lá eu fui para o Clarice, ainda adolescente. E eu voltei lá há uns 2 anos atrás e eu fiquei admirado. Uma igreja enorme, a igreja cresceu, muitas pessoas, muitos jovens, muitas crianças, muitas famílias. Uma igreja animada no Senhor. Uma igreja servindo e honrando ao Senhor. Então, ou seja, nós temos que entender que fazer parte da igreja é algo extremamente importante e é uma realidade. E nós temos que entender que nós ou pertencemos ao povo de Deus ou não pertencemos ao povo de Deus. Não existe essa questão, sou evangélico não praticante. Não existe morno. Ou você é quente ou você é frio. É isso que a Bíblia nos ensina. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 15, a carta da qual, esses capítulo 2 capítulo 3, fala das cartas às igrejas. E uma dessas cartas, a igreja de Laodiceia, o apóstolo João, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala o seguinte: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só, Deus falando para aquela igreja e fala para aqueles que são assim também. Então não existe crente não praticante, evangélico não praticante. Ou eu sou de uma igreja ou eu não sou de uma igreja. A
partir do momento que eu me desligo de uma igreja local e fico vagando sem ir numa igreja, eu estou desviado do evangelho. Eu não tenho uma família espiritual. Essa filosofia é filosofia moderna, filosofia do mundo. Então aqui diz que nós temos que ser quente ou frio. Aqui o livro de Apocalipse está dizendo, não existe crente morno. Se for assim, melhor você ser frio. Porque Deus fala, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você não é nem quente e nem frio, não tem definição. Então, meu amado irmão, valorize muito essa questão de ser membro de uma igreja. Não se deixe levar pelas filosofias que surgem por aí. Filosofias essas que realmente desagradam a Deus. E Romanos 12, versículo 1 e 2, Paulo fala algo importante, né? Ele fala, portanto, irmãos, exorto pelas compaixões de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Depois ele fala no versículo 2, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Então qual é a filosofia do momento? Eu não sou membro de nenhuma igreja, eu sigo ao Senhor. Nós não podemos jamais batizar alguém sem estar ligado a uma igreja. Eu já vi pessoas batizando pessoas que depois ele escolhe qual igreja ele quer fazer parte. Né? De repente até ele vai para uma seita por aí. Então, ou seja, a igreja que ganha, alcança, discipula e reconhece que aquela pessoa pertence ao Senhor. Então, realmente é algo bíblico. E o autor aqui fala sobre Adão e Eva, né? Ele fala depois do dilúvio, que a arca era uma divisão clara entre aqueles que, como Noé, haviam achado graça diante de Deus, e quem estava fora da arca são pessoas que não contaram com a graça de Deus, que não realmente creram no que Noé pregava. Depois fala muitas outras histórias, né, falando sobre a questão de membresia da igreja, né, de membresia da igreja. Então que nós possamos assim valorizar essa questão, né? Vou ler um texto depois, 1 Pedro 2, 9 e 10, que diz o seguinte para vocês, tá? Que fala um pouco sobre daquilo que nós nos tornamos ao aceitar a Cristo como nosso suficiente Salvador, tá? O único e suficiente Salvador. Ele fala 2, 9 e 10 assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Depois ele fala no versículo 10, vocês nem eram povo, agora sois povo de Deus. Então há uma distinção entre povo de Deus e povo do mundo, povo perdido. Então a membresia é algo bíblico, que nós podemos confiar que realmente é algo que está dentro da vontade de Deus. Nós fazemos parte de uma igreja e através dela nós sermos discipulados, sermos fortalecidos, sermos motivados a permanecer firme no caminho do Senhor. Amém? Então, ou seja, no ponto 3 fala implicações para a vida da igreja. Então, o que tudo isso implica na vida de uma igreja, né? Então, diante da importância do assunto, precisamos entender que a membresia deve ser significativa em nossa igreja. Um rol de membros relaxado, com irmãos que há muito não participam da vida comunitária, passa a mensagem que alguém pode dizer amar a Deus sem amar os irmãos, enganando a pessoa afastada e desencorajando os membros ativos. Né? É lá na igreja que nós também, não só, claro, em todos os lugares que nós andamos, mas na igreja é um local da qual nós exercitamos o amor, da qual nós aprendemos, da qual nós compartilhamos, da qual nós abençoamos os demais irmãos que estão ali. Então, ou seja, nós sempre temos que entender que ser membro de uma igreja é algo fundamental para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Nós não podemos ser um crente que vai na igreja quando é possível. Não é assim, nós temos que estar firme e forte, sempre, sempre e sempre à disposição para servir a igreja da qual nós fazemos
parte, porque assim Deus nos colocou naquela família espiritual. Né? Que Deus assim te abençoe, meu amado irmão, que você possa realmente buscar o Senhor, né? E cada vez mais, né? Amar a sua igreja, porque é ali que você aprende. Eu sei que talvez há muitas falhas, muitos erros, a começar por mim, mas é ali que você aprende a caminhar cada vez mais com Cristo. Quantos ensinamentos você já aprendeu? Já parou para pensar? Já tirou um tempo para estar relembrando ensinamentos que você recebeu na igreja? Seja num culto, seja numa escola bíblica, seja num culto de oração, seja através de um testemunho de algum irmão, seja talvez evangelizando na rua, seja talvez através de um cântico que alguém cantou, que aquilo tocou no seu coração. Quantas coisas nós aprendemos já com relação a pertencer a uma igreja, né? Muito bem. Então que Deus assim nos fortaleça, que nós possamos cada vez mais exercitar, né, a nossa membresia, né, exercitar que nós pertencemos ao Senhor. Semana que vem vamos estudar sobre a marca 7, que é a disciplina. Esse assunto é muito importante, está ligado também à igreja. Se você não pertence a igreja nenhuma, você não tem nem como ser disciplinado. Disciplinado, meus irmãos, não é pegar a pessoa e colocar no banco de uma igreja, tirar todas as atividades dele e ele ficar lá sentado somente assistindo o culto. Não é isso. Não é isso. Né? Disciplina tem a ver também com exortação de uma pessoa que talvez errou, cometeu uma falha, ou que não quer ser corrigido, exortado. Mas disciplina, né, tem a ver com aprendizado. Se a pessoa é disciplinada, a função é o quê? Ensiná-la a ser fiel a Deus. Isso tem a ver também com a membresia. Então, semana que vem estaremos estudando um pouco mais sobre essa questão de membresia, tá bom? Então, que você permaneça firme no Senhor, não desanime jamais, que você possa realmente estar servindo e honrando ao nosso Deus. Nós retomamos o nosso culto presencial, tivemos o nosso culto hoje, foi uma bênção. Espero que você que não pôde estar na igreja assistiu em casa. Nós temos vários protocolos a seguir, temos que segui-los à risca, não tem como, né? Isso tanto da nossa denominação quanto da Prefeitura de São Paulo, não depende somente de mim, pastor. É claro que tudo isso visa a prevenção contra o coronavírus, porque nós não temos ainda vacina, nós não temos ainda o remédio, e é um vírus perigoso, né, que está aí muitas vezes contagiando muitas pessoas. E nós temos que seguir, infelizmente. Nossa capacidade é 21 pessoas. Né? Eu peço que você, durante a semana, você que vai participar do culto no domingo, que você possa confirmar o seu nome. Fala, pastor, estou indo. Pretendo participar para que possamos fazer uma contagem daqueles que estarão ali. Se vai ser necessário ou não fazer um culto extra, tá? Para atender todos os irmãos. A recomendação da nossa denominação é participar do culto pessoas de 13 a 59 anos. Pessoas que não estão nos grupos de risco. Claro que a nossa igreja, o número é muito maior de pessoas acima dos 60 do que abaixo dos 60. Hoje recebemos algumas pessoas na cidade. Não quer dizer que é proibido você ir para a igreja, é uma recomendação. A denominação e nós como igreja nos preocupamos com a sua saúde e recomendamos que você fique em casa e assista, né, da sua casa o culto que está sendo transmitido ao vivo. Mas se você quiser estar conosco, nós não iremos impedi-lo jamais. Né? É claro que é por conta e risco seu. Né? Você se sente apto, se você se sente seguro estar conosco ali, amém. Louvado seja Deus por isso, tá bom? Então estaremos retomando, domingo que vem nós temos o segundo culto, teremos o culto de ceia. Então será um momento maravilhoso de aprendizado e de estarmos diante do Senhor, honrando e servindo ao nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Nos vemos no próximo culto de oração. Amém? Fique com Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo,
fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Ah, eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. O meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus.